Os Países Baixos estão prestes a colapsar. Amsterdã é a cidade mais cara da Europa para alugar, e outras 3 grandes cidades holandesas estão entre as 10 mais caras. Há apenas 20 anos, você podia comprar uma casa em Amsterdã por 225 mil euros. Hoje, esse valor é de 647 mil. Esse aumento ultrapassa 180% em apenas 20 anos. Mas Amsterdã não é uma exceção. Em todo o país, os preços das casas subiram em média 120%, e a maior parte desse aumento ocorreu apenas na última década. Sem surpresa, os maiores aumentos ocorreram na região de Randstad, um anel de grandes cidades, incluindo Amsterdã, Roterdã, Haia e Utrecht, que estão todas conectadas por subúrbios e pequenas cidades. No total, a Randstad abriga 8 milhões e 100 mil pessoas, quase metade de toda a população dos Países Baixos. Na Randstad, nem mesmo um salário acima da média garante que você consiga uma casa. Você precisaria pagar 452 mil euros, mais de 10 vezes o salário médio, só para conseguir uma casa típica. Ainda assim, apesar disso, os Países Baixos como um todo são incríveis. O transporte público é excepcional. A infraestrutura é fascinante e as ciclovias são únicas entre grandes cidades. Porém, os Países Baixos nunca foram feitos para tanta gente. E para entender como essa crise começou, precisamos voltar a uma época em que o país foi forçado a se reconstruir do zero. No fim da Segunda Guerra Mundial, grande parte da infraestrutura do país foi destruída por centenas de bombardeios na ocupação alemã, sendo Roterdã a cidade mais afetada. Em maio de 1940, bombardeiros alemães destruíram 25 mil casas em um único dia, eliminando quase todo o centro histórico da cidade. Em 1945, um bairro residencial em Haia foi bombardeado por engano pela Força Aérea Real Britânica. O ataque destruiu quase 3.300 casas e deixou 30 mil pessoas desabrigadas. No fim da guerra, quase um quarto das casas na Holanda estava danificado, causando grande escassez de moradias. O governo assumiu a difícil tarefa de reconstruir o sistema habitacional, o que exigiria grande intervenção. Associações habitacionais voltadas a trabalhadores industriais passaram a ser rigorosamente supervisionadas pelo governo. Enquanto a crise limitava o debate, o governo investiu bilhões de recursos públicos e iniciou a construção de centenas de milhares de casas populares pelo país. Por décadas, o sistema funcionou muito bem. A habitação social tornou-se uma parte fundamental do estado de bem-estar social holandês, e embora as associações habitacionais fossem tecnicamente independentes, elas operavam em grande parte como uma extensão do Estado. Durante o período do pós-guerra, não havia limites de renda para a habitação social. Pequenos empresários, casais jovens e acadêmicos viviam ao lado de operários e carpinteiros. Todos, independentemente da renda, podiam escolher entre habitação social, aluguel privado ou comprar uma casa. Isso fez com que o número de pessoas vivendo em habitação social aumentasse de apenas 13% antes da guerra para 37% em 1975. Após a crise habitacional ser parcialmente resolvida, surgiu outro problema. Os Países Baixos estavam ficando sem terras para construir. Historicamente, os holandeses criaram terras novas de forma engenhosa. Por séculos, os holandeses recuperam terras do mar e áreas alagadas para ampliar seus territórios. Por exemplo, Flevoland, uma província dos Países Baixos, desde 1986, estava completamente submersa antes de 1924. Com um sistema sofisticado de diques, dunas, canais de drenagem e bombas, antes movidas por moinhos de vento e depois por eletricidade, os holandeses drenaram o leito do mar e criaram 2.400 km² de novas terras. Mas por que menciono isso? Bem, enquanto no passado os Países Baixos conseguiam recuperar mais terras e, portanto, expandir seu território, isso já não é algo que valha a pena hoje em dia. A mudança climática traz problemas como aumento do nível do mar, tempestades com grandes inundações e secas causadas pelo calor que desestabilizam o solo recuperado. Na verdade, cerca de 59% do território é propenso a inundações, incluindo 26% que está abaixo do nível do mar. Porém, deixar de recuperar terras também é um problema, pois reduz o espaço disponível e passível de desenvolvimento. Mas outro problema é esquecer de se inscrever, então não se esqueça de fazer isso. Assim, os preços de terrenos e moradias seguem em alta,
agravando o grave problema de falta de moradias. Hoje, os Países Baixos enfrentam uma das maiores escassez de terra da Europa, e com 18 milhões de pessoas vivendo em pouco mais de 41 mil quilômetros quadrados, isso faz do país um dos mais densamente povoados do mundo. Mesmo sem espaço para crescer, mais pessoas continuam chegando. Então, embora continuar a recuperar terras já tenha parecido uma solução fácil e centenária para a falta de moradias, isso já não é mais algo que vale a pena hoje em dia. No final das contas, foi a tensão entre esses dois objetivos que impulsionou as mudanças que transformariam os Países Baixos na utopia urbana verde que é hoje. Veja, devido à densidade populacional, os holandeses tinham que evitar o tipo de expansão urbana comum em áreas metropolitanas americanas, como o crescimento dependente de automóveis de Houston ou a expansão suburbana da Grande Nova York para Nova Jersey e Long Island. Eles tiveram que projetar cidades compactas e concentrar o desenvolvimento em centros de crescimento planejados, além de proteger extensas áreas rurais. Essa estratégia era chamada de suburbanização concentrada. Grande parte disso consiste em concentrar novas moradias e crescimento econômico nessas áreas, permitindo controlar cuidadosamente a expansão urbana. Assim, os Países Baixos concentraram grande parte da população em uma área urbana pequena. Cerca de 70% do território holandês é rural, e ainda assim, apenas 7,3% da população vive em áreas rurais. Talvez em nenhum outro lugar esse equilíbrio entre cidade e natureza seja tão protegido quanto no Coração Verde. Situado no centro da Randstad, o Coração Verde é um ecossistema natural de cerca de 1.800 km², com pastagens, pântanos, prados e terras agrícolas, onde não é permitido construir. A área foi formalizada na década de 1950 para preservar a natureza das cidades em expansão de Amsterdã, Roterdã, Haia e Utrecht. Para evitar a união dessas cidades, planejadores holandeses criaram as Rijksbuffer Zones, zonas de amortecimento protegidas, que mantêm as áreas urbanas separadas por áreas verdes. O objetivo dessas zonas de amortecimento era ajudar a manter o crescimento populacional próximo às cidades existentes e em centros de crescimento designados. Mas isso tornou muito mais difícil para as cidades se expandirem por conta própria. O governo controlava rigorosamente o crescimento, impondo limites em coisas como a altura de novos prédios, preservando vistas panorâmicas e usando ferramentas econômicas como impostos sobre a terra e subsídios para a infraestrutura para manter tudo sob controle. Com o tempo, essas leis de zoneamento rígidas passaram a parecer algemas, barrando o desenvolvimento urbano orgânico. As zonas de proteção serviam não só para preservar a natureza, mas também locais históricos, o que de fato é positivo. O Distrito dos Canais de Amsterdã, Patrimônio Mundial da Unesco, foi separado em zona central e de proteção para preservar áreas históricas da cidade. Isso tornou o centro proibido para o desenvolvimento urbano moderno. Proteger casas históricas preserva o patrimônio cultural, incentiva a reutilização sustentável e fortalece a economia local via turismo. Porém, há menos espaço. Com o sistema de planejamento urbano consolidado, ocorreu outra grande mudança na política habitacional dos Países Baixos no início dos anos 1990 agora, por motivos bem diferentes. O governo iniciou a liberalização do sistema, visando incentivar a propriedade de imóveis, oferecendo grandes incentivos fiscais. Um grande incentivo era a política de dedução dos juros hipotecários, que permitia aos proprietários deduzirem esses pagamentos da renda tributável ao quitarem seus financiamentos. Na prática, isso subsidiava a casa própria, tornando-a mais atraente que o aluguel. Era bom para proprietários, mas inquilinos não tinham os mesmos benefícios. Os inquilinos não tinham nenhuma vantagem fiscal comparável, mesmo que morassem em uma casa semelhante. Na década de 1990, parecia que o sistema estava recompensando quem possuía imóveis e oferecendo muito menos apoio para quem alugava, o que representava uma mudança significativa de política em relação às décadas anteriores. Em um país onde 30% da população dependia de habitação social, esse desequilíbrio logo virou grande fonte de tensão. A transição para a habitação social em grande escala custou bilhões ao governo e muitos políticos achavam que era hora das associações habitacionais se sustentarem sozinhas. Então, em 1995, o governo realizou uma grande reforma, conhecida como Operação de Compensação e Balanço, ou Bruteren. Com o corte do governo, elas passaram a operar como entidades privadas sem fins lucrativos,
mantendo a missão de oferecer moradia acessível. Desta vez, elas atuavam sem apoio do governo. Diferente dos Estados Unidos, onde a habitação é movida pelo mercado, é comum, em muitas democracias sociais, que esse tipo de moradia pertença ao governo. O que os holandeses estavam tentando criar aqui era um modelo híbrido. Habitação sem fins lucrativos, operando dentro de princípios orientados pelo mercado. Então, em que momento tudo deu errado? Bem, para começar, o número de casas sendo construídas havia estagnado em cerca de 60 mil unidades por ano em 2000, comparado com 140 mil novas casas que eram construídas anualmente na década de 1970. Ao mesmo tempo, a população do país havia crescido de 10,1 milhões em 1950 para quase 16 milhões em 2000 e, como resultado da rápida urbanização, mais de 80% da população agora vivia em áreas urbanas e suburbanas bem conectadas. Embora os Países Baixos nunca tenham privatizado totalmente seu sistema habitacional, gradualmente deixaram de construir casas em número suficiente. Grande parte disso se deve aos primeiros anos pós-desregulamentação do sistema. Agora, neste ponto, a escassez de moradias deixou de ser apenas uma questão técnica para se tornar um dos problemas mais importantes do país. O governo seguiu flexibilizando regras para a venda de moradias, levando investidores a possuírem quase 25% das casas nas 4 principais cidades de Randstad. Ao mesmo tempo, a construção de moradias caiu e atingiu o menor nível em 2014, com só 45 mil casas construídas. Com o aumento populacional, imigração e mais estudantes internacionais, a escassez de moradias no país logo atingiu níveis de crise. Em 2019, uma decisão judicial obrigou os Países Baixos a reduzir as emissões de nitrogênio, paralisando imediatamente 18 mil projetos, incluindo 23 mil unidades habitacionais que ainda não foram construídas. A taxa de construção já estava em declínio e agora a escassez de moradias também estava aumentando. Talvez essa crise não estivesse se tornando um problema maior para ninguém do que para os estudantes. Em 2022, faltavam aos Países Baixos quase 27 mil vagas em moradia estudantil, e muitos esperavam até 5 anos por acomodação dos provedores recomendados pelas universidades. Como resultado, a partir de 2025, apenas 44% dos estudantes holandeses moram fora de casa em residências estudantis. Mas para os estudantes internacionais, eles não tinham outra opção a não ser encontrar algum lugar para alugar no mercado privado. Falando em aluguel, o preço médio de um quarto estudantil em Haia aumentou impressionantes, 18,1% entre 2020 e 2022. Estudantes internacionais já eram cerca de 16% da população estudantil, ou 1 em cada 6 alunos. Em certas cidades, a situação ficou tão grave que tendas foram montadas para abrigar estudantes sem teto. Naquele verão, a Universidade de Amsterdã alertou publicamente os estudantes internacionais que estavam chegando a reconsiderar a vinda se não garantissem moradia antes. Mas os estudantes não eram os únicos com dificuldades. Em 2019, 45% das moradias em Randstad eram de aluguel social, mas a demanda ainda superava muito a oferta. O tempo de espera por uma moradia social aumentou para uma média de 7 anos, e em alguns casos chegava a ser até 19 anos. Parte disso está ligado ao skirfonen, termo holandês, que literalmente se traduz como morar torto. Refere-se a pessoas de renda alta que permanecem em habitações sociais subsidiadas após perderem o direito ao benefício. A habitação social deveria ser para pessoas que moram sozinhas com renda anual inferior a 50 mil euros, esperando que, ao aumentarem seus ganhos, deixem o local para quem precisa. Porém, nem todos seguem isso. Algumas famílias que ganham muito mais do que o valor exigido ainda vivem nessas casas, pagando apenas 700 euros por mês de aluguel. Será que a culpa é deles ou o sistema foi feito assim? O mercado imobiliário privado tem poucas opções acessíveis e quase não há incentivos para mudar. Pessoas optam por ficar na habitação social, impedindo o acesso a quem mais necessita. Com mudanças drásticas nos últimos anos, muitos moradores holandeses não estão escondendo suas opiniões. Os primeiros protestos ocorreram em 2021. Mais de 15 mil pessoas se reuniram em Amsterdã e outras 10 mil protestaram em Roterdã um mês depois. Mesmo anos depois, os protestos continuam. Isso nos traz a situação de hoje.
Mais da metade dos jovens não consegue encontrar casas para alugar. Estudantes vivem em barracas e famílias de classe média são expulsas das cidades onde cresceram devido aos preços. O problema central desse debate segue quase igual há 20 anos. Faltam casas novas e não há espaço suficiente para construí-las. Atualmente, os Países Baixos têm cerca de 410 mil casas a menos que o número de domicílios. Em 2025, apenas 69.200 novas casas foram concluídas, o que ficou muito abaixo da meta de longa data de 100 mil por ano. Embora cerca de 88 mil casas estejam previstas para serem construídas em 2026, o governo tem falhado consistentemente em cumprir suas metas habitacionais nos últimos anos, tornando esse número otimista. Na verdade, hoje há menos casas para alugar disponíveis nos lugares onde as pessoas mais querem morar. Em Amsterdã, 5 mil casas de aluguel foram perdidas, porque os proprietários privados têm menos imóveis do que antes. Esses proprietários devem seguir vendendo casas para alugar em 2026, então a situação não deve melhorar em breve, principalmente para quem busca aluguel. Mesmo que investidores comprem novos empreendimentos de aluguel em 2026, essas casas provavelmente só estarão prontas para as pessoas se mudarem em 2027 ou 2028. Como eu disse no começo, Amsterdã foi nomeada a cidade mais cara para se alugar na Europa em 2025. O aluguel médio chegou a 2.164 euros por mês. Mas o mais louco é que esse número, na verdade, representa uma queda de 1,6% em comparação com 2023. O problema não é o aumento temporário dos aluguéis, mas sua inacessibilidade estrutural. Será que o governo fará algo para resolver? Ao longo dos anos, os holandeses encontraram maneiras bastante criativas de criar espaço quando basicamente não havia nenhum. No distrito de Eenburg, em Amsterdã, existe um bairro chamado Waterbucht, que fica totalmente sobre a água. Há um agrupamento de aproximadamente 93 casas flutuantes. Essas não são barcos casa comuns, e sim casas de verdade. Elas ficam ao lado de cais, presas a pilares de aço, movendo-se apenas para cima e para baixo com a maré. Esse bairro segue em crescimento, com planos para novos escritórios, jardins flutuantes e restaurantes. Em julho de 2024, o governo holandês lançou a Lei do Aluguel Acessível, que fixa limites para aluguéis de casas de preço médio. Essas são casas que são caras demais para se qualificarem como habitação social, mas ainda assim devem ser acessíveis para famílias de renda média. Então, um ano depois, em 2025, Amsterdã passou a exigir permissões para inquilinos que alugam essas casas. A nova regulamentação foi feita para dar à cidade mais controle sobre quem aluga esses imóveis e por qual preço. Agora, os proprietários não podem mais escolher inquilinos livremente. Em vez disso, os locatários precisam cumprir requisitos específicos de renda. Isso também buscava evitar que moradias destinadas a quem precisa delas fossem ocupadas por quem não se qualifica. Como resolver a crise habitacional não é uma questão só de Amsterdã, mas de cidades do país inteiro que enfrentam aluguéis e custos de moradia em alta. Ainda não se sabe se essas medidas reverterão décadas de falta de moradias. Obrigado por assistir